construindo uma casa espiritual para o Senhor. Ageu capítulo 1, quando aquele povo volta do cativeiro, eles tiveram a oportunidade de começar tudo de novo, e de começar certo. Mas eles chegaram na cidade deles, na terra deles, e começaram a construir casas para eles mesmos, construção para eles mesmos. Eles começaram a edificar a casa deles, enquanto a casa do Senhor, o templo do Senhor estava arruinado. E a palavra diz que Deus ele não habita hoje em templo de mãos feita por homens. Ele habita agora em templo que é o nosso corpo, que é o Espírito, onde o Espírito Santo habita. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor. É aqui que Ele gosta de estar. É dentro do nosso interior que Deus ele gosta de estar. Que Deus ele quer fazer morada, que Deus ele quer morar. E quando aquele povo chegou, eles começaram a construir casas, e Deus no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo está dizendo, ainda não é tempo, ainda não é hora de construir a casa do Senhor, ainda não é tempo de edificar a casa, o templo da habitação do Senhor. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas aparelhadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, verti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor, por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Por causa da minha casa. Diga assim, eu sou a casa do Senhor. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais,
e sobre todo o trabalho das mãos. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo entenderam a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, que as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Aleluia! Nós temos aqui, queridos, uma declaração do próprio Deus, a consequência deles terem esquecido a casa do Senhor, deles terem se preocupado mais com a casa deles. Sabe, as nossas prioridades, elas vão dizer de nós. Aqui nós temos dado tanta importância na nossa vida. São as nossas prioridades, queridos. Sabe, hoje, o que Deus ele mais quer, quando eu falei que Deus ele opera o maior milagre na nossa vida, é quando Ele transforma todo o nosso ser, é quando Ele renova a nossa mente, porque muitas pessoas estão procurando, como aquelas que queriam mais pão e mais peixe, e Jesus disse para elas: vocês me procuram só por aquilo que eu posso dar para vocês. E hoje muitas pessoas, queridos, elas não têm priorizado a presença de Deus, a presença do Espírito Santo no seu coração, na sua alma. E é essa presença, queridos, que vai fazer a diferença na nossa vida. É a presença do Espírito Santo dentro de nós, o seu Espírito dentro de nós, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É a presença que vai fazer, querido, nós continuarmos na nossa caminhada. É a presença que vai nos dar força, que vai nos fortalecer. Porque não basta só ter o Espírito Santo. Existem dois tipos de presença de Deus que paira no nosso mundo. Existe a presença universal de Deus, aquela em que Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está lá fora, Ele está lá no mercado, mas Ele está também no Rio de Janeiro, Ele está no Japão, Ele está no céu, Ele está em todo lugar. Porque o atributo de Deus, que é a sua onisciência, a sua onipresença, a onipresença de Deus, ela faz com que Ele esteja em qualquer lugar, queridos. Ele está presente em qualquer lugar, por isso que Ele é onipresente. Ele se faz presente em todo lugar. Ele pode falar através da natureza, Ele pode falar através de pessoas, Ele pode falar através das tempestades, porque Ele está em todo lugar. Ele está no vento, Ele está no mar, Ele é onipresente. Agora existe a presença manifesta de Deus.
É aquela presença que eu chamo Ele, que eu convido Ele, que eu atraio a presença dEle. Sabe, quando nós atraímos a presença dEle, Ele se manifesta. Ele não só está em todo lugar, agora Ele está presente, Ele está dentro de mim, Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu socorro, Ele está vindo para me confortar, mas eu preciso atrair a presença do Espírito Santo, eu preciso chamar a presença dEle para dentro de mim, para dentro da minha casa, para dentro do meu casamento, para dentro da minha família, para dentro dos meus negócios, para dentro dos meus estudos. Eu tenho que atrair essa presença. Sabe por quê? Existe a possibilidade do Espírito Santo ele ser extinto de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Coloca aí, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Amém. Não apagueis o Espírito. Isso aí. Não apagueis o Espírito que está dentro de vós. É só um versículo, é só isso que está nesse versículo. Não apagueis o Espírito. E outra versão diz: não extingais, não os torne extinto o Espírito de dentro de vós. E em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim a palavra: não entristeçais o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Escute, você está selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, mas isso não impede, o selo do Espírito em você não impede você de entristecer o Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito, ele pode estar lá. Apaga essa lâmpada aqui, filho. Ele pode estar lá, mas ele pode estar apagado. A lâmpada está aqui, ela só não tem a luz, porque a luz foi extinta. Pode acender. Quando a Bíblia diz que nós extingamos, é porque ele pode estar apagado dentro de nós. Ele pode não estar operando dentro de nós, mas ele está lá. Ele está lá esperando uma oportunidade para se manifestar novamente. Sabe, o Espírito não entra e sai na sua vida, não. Ele está lá. Se você fez uma aliança com o Senhor, Ele está lá. Mas Ele pode estar apagado. Eu sempre digo, querido, que a maior tristeza de um cristão, do Filho de Deus, é perder a comunhão dele com Deus. É perder a presença, é perder a comunhão. Por isso a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, porque existe uma morte espiritual. A luz se apaga, mas Ele está lá. Ele está lá porque Ele fala à nossa mente, Ele fala aos nossos corações. Ele não deixa de falar, mas Ele espera uma oportunidade dele poder agir
no nosso interior. É lá, queridos. É lá onde Ele quer mais operar. Sabe, Ele não se importa em mostrar milagres. Ele não se importa em mostrar milagres se Ele não pode operar dentro de nós. O que Ele se importa é com um coração contrito e arrependido, aonde Ele possa se manifestar. Porque Ele diz na sua palavra que Ele veio para mudar a nossa tristeza em alegria, para mudar o nosso pranto em riso e sorriso, sorriso de alegria. E o que Deus queria daquele povo era que eles começassem construindo o seu templo. Ele diz assim: fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizia, não é tempo ainda não está na hora de construir o templo. Sabe quantas vezes as nossas atitudes, elas falam da mesma forma, ainda não é tempo de construir a casa. A prioridade tem sido outras, queridos. Sabe, Deus não tem sido o centro do meu viver. Existem outras prioridades. Eu não consigo abrir mão de outras prioridades. Enquanto a casa, ela continua em ruínas. Enquanto a casa continua em destroços. Sabe, e a palavra de Deus diz que aquilo que está cheio, o coração, a boca, ela fala. Aquilo que é mostrado por fora, aquilo que eu vivo fora, as minhas ações, as minhas reações, os meus gestos, as minhas atitudes, a minha fala, o meu palavreado, o meu comportamento, elas têm uma origem, ela começa dentro de nós. Aquilo que está cheio o coração, a boca fala daquilo que está cheio. E a palavra de Deus diz que a saída da vida é a nossa alma. A nossa vida, ela se define pela nossa alma, por aquilo que está dentro, por aquilo que foi gerado dentro de nós. É por isso que nós temos a palavra de Deus. É por isso que nós temos a voz do Senhor para estar dentro de nós, porque é essa voz que vai definir na nossa alma o que nós vamos viver aqui fora. Essa voz é a palavra, é a fé. Sabe, ela que vai gerar na nossa alma a manifestação de uma vida plena, lá fora, vai ser notada pelas pessoas, vai ser notada, queridos, pelas pessoas, aquilo que nós vivemos, porque tem uma origem, começa dentro de nós, começa no nosso pensamento, na nossa alma. Foi a primeira coisa que Deus gerou em nós, para nos darmos vida, quando Ele soprou do seu Espírito, quando Ele soprou o fôlego de vida e foi gerada uma alma. Deus entende tudo de alma. Deus é especialista em alma, querido. Deus é especialista em espírito, porque o fôlego veio dele. Por isso que ele diz que depois da morte segue-se o juízo.
o Espírito volta para ele, porque é dele. O Espírito que é dele volta para ele. É lá onde Deus ele quer operar. Se ele não conseguir mudar dentro, no nosso interior, nós não vamos poder experimentar fora uma mudança genuína, uma transformação genuína. É por isso que o Espírito Santo ele atua no nosso século, em todos os séculos, o Espírito Santo que tem atuado, porque ele opera dentro de nós. Ele opera dentro de nós. E ele tem desejo, querido, em que nós tenhamos prioridade em conservar a casa, o templo do Espírito Santo que somos nós. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade. Qual tem sido as nossas buscas? Qual tem sido as nossas prioridades? O nosso propósito, querido, propósito daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são filhos de Deus. Você é filho, você é filha. O nosso propósito é estar junto do Pai, quando tudo terminar aqui nessa terra. Quando nós passarmos dessa vida para outra, a palavra de Deus diz que nós não morremos, nós temos uma passagem. Nós passamos. Por isso que ele diz na sua palavra aqui, que formidável, preciosa para Deus é a morte dos seus santos. É preciosa a nossa partida, porque nós vamos estar com Ele. O cego vai receber um novo corpo. O surdo vai receber, sabe, não importa se não foi curado. O que importa é que foi transformado. E recebeu um corpo glorificado. O que importa é a minha fé. É a minha decisão. É o meu posicionamento com Cristo, Senhor. Eu te servirei até o fim da minha vida. Ser fiel até a morte, diz a palavra, e dar-te-ei a coroa da vida. Só com a presença do Espírito Santo, só entregando a vida genuinamente para o Senhor, só nos guardando para Ele fazer morada. Então, Deus tinha uma bronca com esse povo, sabe, e por causa deles priorizarem as suas vidas, por causa deles priorizarem as suas próprias vontades, seus próprios desejos, e deixarem Deus para segundo plano, eles foram amaldiçoados. No versículo 6, o Senhor diz assim para eles: tende semeado muito e colhido pouco. Semeia muito, semeia muito, trabalha tanto, mas tem colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Come, se alimenta, mas não farta. Era assim que aquele povo estava. O povo estava debaixo dessa maldição. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vertivos, mas ninguém se aquece. O frio não consegue ser aplacado com tanta veste, porque se veste, mas não consegue. Ninguém se aquece. E o que recebe salário é como se não recebesse. É como se colocasse num saco furado. O salário nunca aparece.
não aparece o salário. E Deus lhe diz assim: por que que isso está acontecendo? Diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor diz assim: por causa da minha casa. A minha casa está em destroços, está em ruínas, por causa da minha casa, que não está sendo observada, a minha casa está sendo ignorada, a minha casa está ficando para segundo plano, a minha casa está em ruínas. E parece que é um favor que nós vamos fazer para Deus, quando nós arrumamos a casa para Ele. Sabe, amados, mas quando nós arrumamos a casa para Deus habitar, é porque Deus está expressando o seu amor, a sua bondade, o seu profundo amor, em poder habitar dentro de nós, o seu profundo amor, em poder nos dar a luz novamente. É assim que ele fala lá no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 6, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. É a sua casa. Essa é a promessa de Deus. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não fazemos nenhum favor para Deus, querido. O que Deus, pela sua misericórdia, Ele faz é nos alertar sobre aquilo que Ele quer operar dentro de nós, sobre aquilo que Ele quer manifestar dentro de nós, sobre a luz que Ele quer que nós mantemos acesa, para nos iluminar, para nos dar a paz, para nos dar alegria, para nos dar uma vida em abundância. Sabe, nós podemos fazer melhor, queridos. Nós podemos fazer melhor, nós podemos ter um estilo de vida agradável. Eu não sei que tipo de vida você tem levado. Eu não sei, queridos, em que condição você veio aqui nesse lugar. Eu não sei se a tua casa está como o templo do Senhor, nesse tempo, em ruínas. Sabe, uma construção, ela começa, queridos, ela não começa só quando o material ele está pronto para ser construído. Quando o edifício ele é construído, primeiro tem que ter um terreno. Amém? Diga assim: eu sou essa terra. Para um prédio ser edificado, antes de vir o material, tem que ter um local, um terreno. E depois do terreno, vem o material. E depois dos materiais, vem o construtor. Aleluia. Diga assim: Jesus é o meu construtor. É o Senhor quem constrói.
terreno sou eu. A terra seca sou eu. Sou eu. É eu que imponho a condição de vida que eu quero viver. Sou eu. Sou eu que defino a qualidade de vida que eu quero ter. Sou eu que chamo o construtor para essa construção. Sou eu que chamo os materiais necessários para essa construção. Sabe, Jesus é o nosso construtor. E os materiais são as nossas atitudes relacionadas com a palavra de Deus. As nossas atitudes, queridos, relacionadas com as verdades de Deus, com os princípios, relacionada com os mandamentos da palavra. Esses são os materiais. Os materiais é a minha vida em obediência a Deus. Existe uma parte de uma construção, existe uma parte desse prédio aqui, que ela é a parte mais importante dessa construção, mas ninguém consegue ver, que é a fundação. A fundação é a parte mais importante de um prédio, mas ela fica encoberta. E você só vê a beleza do fundamento para cima. Você não consegue ver a fundação, porque é lá que fica a nossa fundação. A nossa pedra angular é Cristo. É sobre essa pedra que nós vamos edificar a nossa casa. Sabe, a palavra de Deus diz que essa fundação, uma fundação pode levar ouro, prata, feno, palha. Cristo pode ser a pedra, mas nessa fundação pode levar ouro, prata, cobre, palha, feno. Mas essa fundação ela é provada pelo fogo. O fogo vai provar. Sabe o que isso quer dizer? Que a fundação da nossa vida ela ainda não é Cristo. Ela vem à tona, ela vai ser notada. Ela vai ser vista. E se essa edificação não for uma edificação firmada em Cristo, ela vem à tona, ela vai ser denunciada, essa construção vai ser denunciada. Nós precisamos provar a nossa fundação, se é Cristo, são pedras preciosas, se é ouro que nós estamos botando nessa fundação, se é a palavra, se são os princípios, nós vamos nos manter de pé. Nós vamos nos manter de pé. Nós vamos ficar firmes. A beleza dessa construção, ela jamais vai apagar. Jamais vai ser arruinada. Porque ela está sob um alicerce seguro, que é o próprio Cristo. É o próprio Senhor dos Exércitos. E uma casa, queridos, construída sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, mas ela vai continuar firme. Pode vir dificuldade, mas ela vai continuar firme. Pode vir a contrariedade, mas ela vai continuar firme.
Porque o fundamento é Cristo. Ela está fundamentada sobre a rocha, sobre a palavra. As nossas atitudes, relações materiais, que vão tornar essa casa imponente, uma casa vistosa, uma casa em que será vista e será admirada por muitos. Sabe uma coisa que na nossa construção espiritual, que as pessoas não vêem, mas só você e Cristo sabem, é a sua intimidade com Ele. É a sua intimidade com o Senhor. É um fundamento que ninguém pode ver, mas só você sabe. E esse fundamento, ele vai ser percebido por outras pessoas. A nossa intimidade com Deus, ela é revelada através das nossas atitudes. Dá para perceber quem tem intimidade com Deus e quem não tem intimidade com Deus, por causa daquilo que sai do nosso coração, porque se revela, assim como a beleza da construção se revela pelo fundamento que ela tem. A nossa intimidade com Deus vai revelar quem nós somos nele, quais são as nossas atitudes com relação à palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. E é isso que eu queria trazer para você nessa noite, querido. Priorize a sua vida com Deus. Priorize a sua casa espiritual. Priorize o templo de Deus. Vai te fazer um crente melhor. Amém? Vai te fazer um crente mais forte. Vai te fazer um crente perseverante. Sabe, um crente que persevera, um crente que não oscila, que não é oscilante, que ora está bem e ora está mal, que ora está forte, ora está fraco. Priorize a casa do Senhor. Priorize a morada de Deus. Amém, queridos? Você verá o resultado na sua vida. Você verá o resultado nas suas atitudes, no seu procedimento, na sua vida familiar. Os resultados são impressionantes quando nós priorizamos a Deus na nossa vida. Quando Ele é o centro da nossa existência. Amém? Dê um aplauso para o Senhor bem forte nessa hora.